Oi, pessoal, tudo bem? Bom, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o PyTorch, que também é um método, que também é uma library do Python, que pode ser usada para treinar redes neurais, né? Então, vocês conseguem acesso aos códigos que eu vou rodar por essa pasta aqui que eu compartilhei com vocês, lá no Google Sala de Aula, né? Então, está em redes neurais, ciências de dados, PyTorch, tá? E aqui a gente aproveita e fala sobre algumas coisas em um pouquinho mais de detalhe, com respeito ao que a gente já conversou em aula, né? E já mostrou até em alguns casos com os códigos também, né? Mas a gente reforça mais alguns princípios, né? Que vão estar claros aí para vocês, tá? Então, a gente tem aqui esse código que eu vou usar, mlp_pytorch, né? E eu também vou usar depois o readmlp pytorch, que é o código que serve para ler um modelo já treinado, né? Então, bom, vamos lá, vamos à aplicação. Então, aqui, se eu der 2 cliques, eu venho para o Google Colab, né, que tem essa estrutura aqui para rodar os códigos que a gente vem utilizando ao longo do curso. Então, como é que funciona o PyTorch? Né? O PyTorch ele é uma biblioteca do Python que ela é mantida pelo Facebook. Então, o TensorFlow ele é mantido pela Google, enquanto que o PyTorch pelo Facebook. Bom, o PyTorch faz essencialmente o mesmo que o TensorFlow faz, né, em termos de cálculo dos gradientes, que são os métodos que a gente usa para fazer treinamento nessas redes, tá? E ele faz de forma automática, né? Ele usa o que a gente chama de diferenciação automática, que calcula automaticamente as derivadas que estão dentro do backpropagation e fazem o algoritmo funcionar para estimação de parâmetros. E a gente vai ver aqui, resumidamente, mais ou menos como o PyTorch funciona, né? Eu indico mais o PyTorch caso você queira trabalhar com um tipo de modelo que não é um dos modelos mais, que não seja um dos modelos mais padrões, né, da literatura, ou se você precisar fazer alguma alteração, né, para rodar uma função objetiva específica que você queira, né, ou fazer uma modificação talvez muito grande, né, numa rede neural, né, para propor uma forma diferente de definir uma camada ou algo assim, TensorFlow pode ser uma boa alternativa, porque ele é bem... eu acho que ele é mais fácil de debugar e ele é muito aberto a alterações, né, e a edições. Enquanto que se você faz um código que é um modelo mais básico eu não diria, mas mais comum da literatura, né, que às vezes um ResNet, por exemplo, é um modelo muito conhecido na literatura, mas é uma rede neural que tem mais de 100 camadas, né? Então não é básico, digamos assim, mas é bem conhecido na literatura. Então vamos ver como é que funciona aqui no PyTorch, para a gente fazer o treinamento dos modelos e definir os modelos de redes neurais. Então, essa primeira parte, ela faz a importação do PyTorch, e aqui eu coloco também um print para ver a versão que está instalada, né? Então, se vocês rodarem esse bloquinho do código, né, ele vai carregar o PyTorch, né? E aqui eu faço algumas importações, tá vendo? E faço algumas abreviações. Então, vou me referir ao torch.nn como sendo nn, só para escrever menos, tá? Ao invés de escrever torch.nn, agora eu vou escrever nn. Ao invés de escrever torch.nn.functional, eu vou escrever f, tá? Esse .nn quer dizer Neural Network, tá? Então, aqui tem dentro do PyTorch, essa biblioteca nn, que tem várias coisas prontas, né, de redes neurais, né? Várias camadas ou operações, funções de custo, né, já pré-programadas e otimizadas, né? Então, é sempre aconselhável utilizar o pacote, usar coisas do pacote, né, ou funções do pacote, ou métodos do pacote, para poder rodar, né, os modelos, porque provavelmente vai rodar bem mais rápido do que uma implementação própria, tá? Bom, e para esse tutorial, a gente vai usar
gente vai tirar proveito, né, das funcionalidades, dos métodos e das classes que já estão definidas nessa classe aqui, chamada nn.módulo. Tá? Esse nn.módulo é que ele tem várias funcionalidades que vão ser interessantes para a gente. E aqui, em particular, né, para esse tutorial, a gente vai usar o conceito de orientação ao objeto para falar e para montar as redes, né? Que é uma metodologia bem diferente, né, da programação modular ou funcional, que se baseia em funções. Então, aqui, a gente vai criar uma classe e essa classe vai representar a nossa rede neural. Então, a nossa rede neural, instância, né, da classe, é um membro da classe rede neural. Então, rede neural vai ser um objeto, né, que o Python vai reconhecer e que tem algumas características próprias. Então, como é que a gente faz para definir, né? A gente define a classe através desse comando, class network.nnmodule, né? De nn.module. Né? O que isso faz? Isso cria uma classe chamada network, né? Que é a nossa classe de redes neurais, né? E essa classe, como que eu coloquei nn.module, quer dizer que eu estou estendendo a classe de módulo, ou seja, eu estou pegando funcionalidades dessa classe, né, nn.module, e eu vou tornar essas funcionalidades disponíveis aqui dentro da classe, na hora de definir a classe. Tá? Isso, na prática, está, né, relacionado muito ao método forward. Né? Então, sem contar, né, de possibilitar a gente usar essas camadas também. Ponto linear, por exemplo. Tá? Bom, e aí eu tenho que criar o construtor da classe, que é esse cara aqui, def, underline, underline, init, underline, underline, self. Tem que vir desse jeito, tá? Esse init caracteriza o construtor da classe. Né? Então, é esse cara aqui que vai construir a nossa classe. Então, ele que faz a inicialização. Então, quando eu crio uma instância da rede, ele cria através desse comando que está aqui. Esse super.init, ele está aqui para disponibilizar o nn.module para cá para dentro, tá? Da inicialização. Ele precisa aparecer aqui, né, para chamar a superclasse, né, do construtor, né, para o nn.module. Então, é isso que também, em conjunto com esse nn.module aqui, essa linha permite que a gente use funcionalidades do nn.module. E aí a gente vai definir self.fc1, quer dizer o quê? Quer dizer que a instância, né, a rede neural, se você chamar a rede de, sei lá, n, digamos assim, então n igual a network, abre e fecha parênteses e deixa solto. Então, o n vai ter um atributo que vai ser acessado por .fc1, e esse atributo é a primeira camada. Então, chamei Fully Connected One, quer dizer que é camada completamente conectada, né, e é a primeira. Então, ele equivale à primeira camada no MLP. Né? E aqui, como a gente vai trabalhar com as imagens que são de 28 por 28, né, os inputs são de 28 ao quadrado, de dimensão 28 ao quadrado. Por quê? Porque as imagens têm 28 pixels por 28 pixels por 28 pixels. Então, o que a gente faz é deixar essa imagem, ao invés de ser matriz, passa a ser um vetor, né? Um vetor em uma dimensão só. E para você fazer isso, você vai precisar de 28 ao quadrado entradas, certo? Porque se a imagem é um quadradinho de 28 por 28 pixels, e você vai pegar cada linha dessa imagem, né, de pixels da imagem e colocar uma do lado da outra, o que você vai ter vai ser dimensão 28 ao quadrado. Né? E, bom, isso aqui é a dimensão de inputs, por isso está in features. E output, como é que é? Bom, output são 100. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que essa camada, ela recebe 28 unidades de input, que são os pixels da imagem, e ela retorna 100 unidades, né, de perceptrons. Então, a gente tem 100 perceptrons na primeira camada. Quando eu vou para a segunda camada, ela já é um novo objeto, né? Já é um novo atributo da classe. A segunda camada, ela vai receber 100 unidades e vai ter como output 50. E a terceira vai ter 50 e vai terminar com 10, né? Porque aqui são 10 classes possíveis, né, das imagens. Então, a gente precisa que a última camada tenha tamanho 10, tá? E esse linear aqui, o que significa? O linear, pessoal, ele vai significar que a camada ela é
o produto, né? Ela é uma multiplicação matricial. Quando a gente coloca bias igual true, quer dizer, inclua um viés lá dentro, né? Que é o vício, ou bias, né? Que a gente já tem estudado, né? E aí, bom, e é isso. Né? Isso vai criar as camadas, né? Bom, e aí eu preciso criar o método, certo? Então, essa parte aqui só faz as multiplicações matriciais, né, de W vezes o input H, né, mais o viés, mais os viés. Então, a minha camada tem, a minha primeira camada são 100 unidades, a segunda camada 50, e a terceira, que é a última, né, tem 10 unidades. E aí, bom, beleza, já criei as 3 camadas, e agora que dentro dessas camadas eu tenho os pesos e tenho os viés especificados. Aí o que eu vou fazer? Eu tenho que definir um método que é o forward. Esse forward, ele é o quê? Ele é o que faz, que calcula o output da rede neural. Né? Então, ele é a saída da rede neural. Né? Então, eu vou fazer o seguinte, né? Para fazer a saída da rede, o que eu vou ter que fazer? Eu vou aplicar a camada 1 no input. Então, olha só, vamos olhar aqui o que o forward faz. Forward é esse primeiro argumento self, só quer dizer que ele vai pegar os atributos, né, que são as camadas como argumento. Então, ele já vai pegar todas essas 3 camadas aqui vão estar dentro do forward. E ele tem um argumento adicional, que é um T, que é o input, né? E esse input vai sendo transformado, vê se não é isso, pela rede, né? O que eu vou fazer? Eu vou aplicar a primeira camada no input, né? Então, beleza, tenho aqui aplicada a primeira camada no input, né? E esse vai ser o meu novo valor de T. Aí eu aplico o ReLU, né? Que é a não linearidade, né? Isso me dá o valor final da rede, porque lembra, né? A rede neural tem 3 etapas. A primeira, que é o cálculo da transformação linear, né, em cada camada. Eu faço primeiro a parte linear e depois eu calculo, na verdade, 2 etapas. Né? Primeiro eu faço combinação linear, que é a multiplicação matricial mais o viés, e depois eu aplico a não linearidade, né? Que é, no caso aqui, eu estou usando a ReLU. Né? Então, é sempre assim, combinação linear ou transformação afim, e depois eu faço a transformação não linear em cada elemento da camada. Aí vou para a segunda camada. Ó, peguei quem? O que saiu da primeira camada e coloco como input para a segunda. E aí, ó, eu vou e obtenho, né, como saída, né, a combinação linear do output da primeira camada com os pesos que estão na segunda. Então, assim, eu vou caminhando, tá vendo? Saí da primeira camada, fiz não linearidade. Fui para a segunda camada, não linearidade. Fui para a terceira camada, e aí, se eu quiser desmarcar essa opção aqui, eu já tenho o meu output no formato desejado, que é o softmax. Sempre que eu tenho um output, né, com mais de um resultado possível, né, com mais de uma classe possível, eu tenho que usar softmax. Né? Então, como os outputs são 10, porque são 10 classes diferentes possíveis, né, para eu estar prevendo, então aqui tem que terminar com 10. Tá? E aí ele vai retornar o T, que é o output final. Aqui eu comentei só esse T, porque o TensorFlow, o PyTorch, né, ele funciona melhor na hora de fazer a otimização, né, ele é mais numericamente estável, se eu não aplicar o softmax e eu deixar o softmax internamente definido na função de perda. Tá? A gente vai ver isso lá na frente. Mas, e aí, como é mais estável desse jeito, eu comentei essa linha, não vai calcular o softmax agora, ele vai calcular, mas vai calcular depois. Né? Numericamente fica mais estável se eu fizer assim. Esse é um macete do PyTorch. Né? Você usando com o tempo, você acaba percebendo isso. Às vezes, você está treinando um algoritmo e pum, ele dá um NA no meio e aí trava tudo. Né? Então, o que acontece é que às vezes você não está fazendo da forma mais numericamente estável. Tá? Então, vamos lá. Aí, beleza, isso termina a criação da classe. Então, a classe tem essas 2 características. Né? Tem os atributos, que são as camadas, e também tem o método forward.
Se você aplicar o forward, ele vai avaliar até a última, até o output, né, da sua rede, tá? Então, vamos lá. Beleza. Aí eu vou criar a minha rede neural aqui, né, como uma instância da classe network, tá? E aí, ó, vou botar aqui para rodar para mostrar para vocês. Eu printei o network, né, e printei os parâmetros. Então, olha, essa camada, essa rede neural que eu chamei de net igual network, quando eu faço isso, ele criou a rede. Tanto é que o primeiro print que aparece é o quê? É a rede, e ele já me diz quem é a primeira camada. A primeira camada é linear, input 784, que são aqueles 28 ao quadrado, né? E output 100. Input 100, output 50, input 50, output 10. Então, aqui ele já mandou para mim todas as 3 camadas. Né? Então, beleza, está criada aqui minha rede. Ela só foi criada, tá? Mas ela não foi treinada ainda. Então, os outputs aqui, nesse momento, está tudo aleatório. Né? E eu também consigo acessar, por exemplo, os parâmetros. Aqui eles estão me dizendo o objeto onde os parâmetros estão. Né? Estou falando aqui, generator object, module.parameters, blá, blá, blá. Então, essa aqui é a posição da memória onde os parâmetros estão salvos. Tá? Bom, e aí eu vou fazer a leitura pelo MNIST, né? E nesse caso, eu vou botar aqui para rodar, o que esse código faz, ele vai pedir para mim a autorização para acessar a pasta, e eu vou lá autorizar ele. Né? Então, vamos lá. Copiei aqui, colei, eu vou autorizar ele a poder olhar a minha estrutura de pastas aqui do Google Drive. Então, dei OK, e ele vai levar um tempinho, pronto, rodou. Então, ele já está autorizado. Nota aqui, que pasta é essa, né, que eu estou autorizando ele a acessar? É a pasta onde eu tenho os dados do MNIST, tá? Então, olha aqui, redes neurais, ciências de dados, PyTorch. Aqui, mesma coisa, tá vendo? Redes neurais, ciências de dados, PyTorch. Então, eu estou autorizando ele a usar tudo que tiver dentro dessa pasta. Nota aqui, né, e aí tem que alterar isso para vocês, né, porque eu não sei como é que está o arquivo de vocês. Talvez essa parte inicial tenha que alterar, tá? Então, vai depender. Se vocês fizeram cópia dessa pasta, então tem que acessar essa pasta dentro do Drive, tá bom? Para conseguir rodar, tá? Nota que aí aqui para mim é meu Drive Colab Notebooks, né? Então tem esse detalhe. Aqui, para mim, é ligeiramente diferente. Não é meu drive, é my drive. Se eu botar meu drive, ele não vai rodar, tá? Então, assim, é meio estranho, por causa do inglês, né? Que, para mim, ele traduz no meu Chrome, né? Ele faz trabalho traduzido para português, mas na hora de acessar tem que ser em inglês, senão não vai funcionar, tá? Então, tem que ficar atento a isso, ok? Bom, e aí, pessoal? Isso aqui é só se a gente estiver usando o Google Drive, tá? Se a gente estiver lendo os dados do Google Drive. E eu estou lendo aqui, são esses dois. MNIST Train CSV, MNIST Test CSV, tá? Se você for rodar isso no computador de vocês localmente, não vai precisar dessa parte, tá? Ao invés disso, você vem direto para cá, tá bom? Isso aqui é só se você quiser rodar do Google Drive, usando o seu Colab, aí vai precisar disso, senão não precisa. Bom, então vamos lá. Aí agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a leitura dos dados. Né? E aí, como é que eu faço a leitura? Eu importo como um objeto do NumPy, né, que é uma biblioteca do Python, porque até eu não conheço um import que já salve direto como objeto do PyTorch, eu não conheço. Talvez tenha, mas eu não conheço. Então, o que eu faço? Eu leio com um objeto do NumPython, tá vendo? np gen from txt. Então, eu consigo com isso ler, apesar de ele falar gen from txt, eu consigo usar essa função para ler CSV. Tá? Então, isso funciona para qualquer arquivo CSV que você queira ler. Isso aqui não tem nem a ver com PyTorch, não. Estou lendo só no NumPython, tá? No NumPy. Então, se você quiser usar isso para fazer leitura e depois aplicar no TensorFlow com Keras, pode fazer, tá? Vai funcionar. Então, leia as duas coisas. Aqui,
o Python está rodando, fazendo a leitura. Então, ó, eu li o treino, o conjunto de treino e o conjunto de teste, tá? O delimitador eu já olhei lá e era vírgula, né, que delimita os espaços. E aí coloquei aqui o print, né, do shape, né, da dimensão do conjunto de treino. Então são 60.000 linhas por 785 colunas, né? E aqui também, né, 10.000 linhas por 785 colunas é o segundo, que é o conjunto de teste, tá? Aqui tem 785 porque a primeira coluna é a coluna dos labels, né? É a coluna que te diz que, por exemplo, essa primeira imagem aqui, né? Isso aqui tudo é uma imagem de um número, exceto por essa primeira entrada. Essa primeira entrada quer dizer que é o número 5, né? E aqui ele abreviou, por isso botou 3 pontos. E aqui mesma coisa, a segunda é um 0, a terceira é um 4. Um 4, quer dizer, né? Tá? Então aqui ele mostra o inicinho do vetor e que mostra o final. Como a borda da imagem é preta, então ele vai botar como 0, tá bom? Então por isso parece que tudo é 0, mas não é 0 não, tá? É só porque está mostrando o inicinho e o final. Então os primeiros pixels são pretos, os últimos são pretos, então por isso está mostrando só 0, tá? Ok? E aí o que eu vou fazer? Eu vou separar no conjunto de treino e no conjunto de teste. Então olha só o que eu tenho que fazer. Agora eu tenho que transformar meus objetos em tensores do PyTorch. Eu faço isso usando torch.tensor, né? Que é aquela história, ele vai precisar derivar, o algoritmo de backpropagation vai precisar calcular derivadas. Então, para isso, tudo tem que ser, o máximo possível que você conseguir botar, tem que estar como tensor do PyTorch. Então, tem que usar torch.tensor, né? Talvez isso rode como objeto do NumPython. Talvez, eu não sei, tá? Eu tendo a achar que não, mas, enfim, dá para tentar rodar só com train data underline np e ver o que acontece. Eu acho que não vai rodar, mas, enfim, é prática fazer isso, né? Você ler todos os objetos que você conseguir como ponto tensor para que ele consiga já estar como tensor. Se não tiver, internamente ele vai fazer a conversão, tá? Mas eu sempre faço para não dar problema. E tem que botar o tipo de dado, né? O PyTorch tem isso. Então, ó, esse double quer dizer que você está usando double precision, né? Você está usando o dobro da precisão, digamos assim. Eu gosto de colocar precision double para que eu tenha menos problema na hora de lidar com a representação, né, dos números. Então, aqui ele usa mais casas decimais para fazer as contas. Eu acho isso sempre bom, né? Gasta mais memória, mas é mais garantido de que não vai dar problema numérico, tá? Então, fiz para o conjunto de treino, separei as primeiras 50.000 imagens para o conjunto de treino. Depois, separei as 10.000 imagens do final como conjunto de validação. E o conjunto de teste eu peguei mesmo do teste data NP que eu já li lá atrás, tá? Então, ó, aqui eu só peguei isso pega do NumPython e transforma em um torch.tensor, tá? Beleza? Bom, aqui eu já vou para o loop de treinamento, então eu vou dar uma pausa no vídeo para poder retomar depois, tá bom? E aí eu gravo a segunda parte e já disponibilizo.